Om Hara, saudações tântricas a ti. Meu aluno, meu irmão, um pesquisador de Tantra, de visão quântica, me faz uma pergunta, o Ebert, a respeito da bioenergética e as práticas meditativas. Então, dentro de uma questão, ele levanta várias outras. Então, vamos observar ela. A primeira é a bioenergética de Alexander Lowen, porque tem a bioenergética do Gasparetto, da apometria, tem a bioenergética da Eva Reich, que é a bioenergética suave. Mas normalmente, quando nós falamos de bioenergética no Ocidente, nós falamos da bioenergética de Alexander Lowen, que é uma bioenergética que pressupõe muita catarse, nós colocarmos muita energia para fora. E essa catarse, que é muito usada pelo mestre Osho, faz com que ao final nós estejamos num estado silencioso. Essa última frase é uma afirmação de Ebert, que a bioenergética nos leva a um estado silencioso ao final da mesma. E isso em muitos casos é real, muitos casos. Só que acontece aqui que nós temos que observar um leque de variações. A primeira delas é esses exercícios de bioenergética, de colocar para fora o pai, a mãe, o patrão, o companheiro, a companheira, de gritar não, 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 de berrar, toda essa terapêutica que eu utilizo num grupo chamado Anima, utilizo desde muito jovem, trabalhando com Gaiarsa, Roberto Freire, enfim, ela tem muito sentido, Ebert e vocês, até um certo momento da minha vida ou da nossa vida. Imagina eu aqui, hoje, começar a gritar, sai minha mãe, sai meu pai. Eu sei que não é isso que o Herbert falou, mas é um exemplo exagerado para vocês entenderem. Sai energia ruim, socar e gritar, não, 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 não. Aí o Herbert fala para mim, Otávio Leal de Amprey, quase 60 anos você ainda tá nessa. Quer dizer, quase 60 anos você ainda tá resolvendo questão de pai, de gritar não. Então, quando eu vejo isso, para mim isso se torna uma espécie de, enfim, algo muito, um estereótipo de si mesmo. Ou seja, algo meio os trapalhões, algo Chaves. Porque já imaginou alguém com 80 anos tentando resolver situações de pai ainda, ou gritando não e pôr para fora? Então, esse tipo de bioenergética, e eu vi muito isso com o Gaiarsa, ele falava assim, para que gritar tanto? Para que espernear? Tem exercício que você joga as pernas para cima e fica empurrando, que são ótimas em alguns momentos da vida. Por isso que mestre Jung, ele dizia assim, um terapeuta ele tem que criar uma terapia para cada paciente. Eu adoro isso. Cada um tem um formato terapêutico que vai atender às necessidades dele. Por exemplo, a Nanda que está aqui comigo, quando ela fazia esses grupos de gritar, ela ficava rindo. Porque a Nanda ela tem uma família incrível. É uma coisa que ela não tem nenhum problema em família. Você já viu um negócio desse? E os poucos que teve, ela resolveu. Então, quando ela tinha que gritar, né, matar o pai, matar a mãe, ela não via menor, ela ria. E com o tempo eu comecei a ver o Gaiarsa, ele falava, ele via esse exercício e punha a mão na cara e falava, para que isso? E ele propunha que num certo momento da vida nós podemos usar a bioenergética do oriental. Qual que é do oriental? Quando vem um ataque, deixa passar. É o Aikido, é o Judô, é o Karatê-do, é o Kung Fu, é o Iaido da espada, que alguém vem com uma espada, vem dois com uma espada se enfrentando. Você não vai chocar a espada. Samurai não bate espada uma na outra. A espada é sagrada, você não pode ficar que nem o Zorro batendo. Você tem que sair e cortar, você sabia disso? Porque aquela espada arrebenta. Imagina dois samurais batendo com uma katana, arrebenta as duas. Então, a bioenergética, e muitas pessoas, ela não é que vai causar um estado de silêncio. Ela vai causar um estado de exaustão. A pessoa fica exausta. E aparentemente dá a impressão que ela está no silêncio. Em outras pessoas, ela está no silêncio mesmo. Por isso que o Osho, com quem que o Osho lidava? Vamos ver isso primeiro. O Osho lidava com muita gente jovem, muita gente jovem.
Ele dava dinâmica de manhã, Kundalini à tarde, grita, grita, grita de manhã, grita à tarde, grita à noite, grita, grita o tempo inteiro. Uma pessoa com mais de 50 anos de idade, ela pode ter uma energia vital incrível, mas não faz mais sentido esse tipo de trabalho. Você já deveria ter resolvido isso antes. Então, na época do Osho, tinha o Prashanto, que era um dos mestres lá. O Prashanto era muito engraçado, porque ele brincava muito com isso, de ficar gritando o tempo todo. E o Satya Prem, que é um iluminado da linhagem do Osho, ele questiona quem é discípulo do Osho antigo e fala, ele diz, continua gritando, continua tendo que berrar, que é a meditação dinâmica, sabe? Então, aí que o processo terapêutico vai entrar dentro de idade, dentro de tempo. Se você já fez muita meditação gritando, chega uma hora que você tem que ultrapassar isso. Agora, o Osho dizia o seguinte, antigamente, as mulheres na Índia, elas iam buscar água com aqueles potes d'água na cabeça, elas andavam muito. Põe uma imagem do Prashanto, vamos ver o Prashanto e ver as mulheres em seguida carregando água. Vocês imaginam uma mulher carregando água na cabeça, eu acho, andando quilômetros para ir e voltar com a água. E os homens eram lenhadores, tinha muito lenhadores, tinham pessoas que trabalhavam na agricultura. Essas pessoas usavam o corpo o tempo todo, o tempo todo. Na hora de meditar, elas não conseguiam. Ou melhor, elas conseguiam. Por quê? Porque o corpo, Herbert, estava exaurido. Exaurido. Não é silêncio, estava exaurido. Você deve ter imaginado. Você imagina hoje um jovem ficar o tempo inteiro no Xbox, no celular, nesse joguinho do celular, o tempo inteiro sentado. E depois de tudo isso você fala, agora senta e vai meditar. Além do que, esses joguinhos que você fica muito concentrado, isso é pratyahara. Isso é aquilo que te prepara para a meditação, porque eles têm uma concentração incrível. Eu já tentei jogar esses joguinhos, tirando de automóvel, que ainda consigo de forma 0 a 10, nota 1, os outros eu não consigo, é muito rápido. Você precisa ter um nível de concentração incrível, mas estão tudo na mente. O corpo deles não faz nada. O corpo deles não faz nada. Então é muito interessante que quando o Osho cria as técnicas de bioenergética e junta a meditação, é porque as pessoas são muito paradas, muito estáticas. E aí a partir disso, ele manda elas pularem, gritarem, saltarem, traz muito da bioenergética. Na época do Osho, tem a impressão que não tinha o Lowen ainda. Era mais a bioenergética do Reich mesmo. O Osho falava muito do Reich. E depois de um tempo, os novos Reichianos começam a propor não tanto o encounter, que é gritar não, mas é dançar, fluir, não dar bola. O Gasparetto, ele tinha uma bioenergética e ele usava os ombrinhos assim. Alguém vem falar um monte de coisa para mim, você faz assim, ombrinho, sabe? Não me importa, não é comigo isso. Então, tudo isso faz sentido, né? Para algumas pessoas gritar não. Outras fazem isso e entram num estado meditativo. Outras fazem isso, mas é só uma exaustão. Isso é muito prejudicial na meditação, essa exaustão. Porque você está assim para meditar, né? E você conhece a postura de quem medita. Você conhece a postura de quem medita. Para mim, que faço meditação há muito tempo, é só olhar a postura que já é notório se a pessoa tem essa prática ou não. Se você já fez aula comigo presencial, eu sempre mostro fotos do Liu Pailin, que é meu mestre de Tai Chi. Eu falo, olha a coluna desse cara, com 94 anos. É incrível. Incrível. Porque faz muita meditação, ok? Então, agora, voltando, a bioenergética, ela entra como um pratyahara. Você concentrar, você pôr muita coisa para fora, limpar, e depois a bioenergética, um pouco antes de entrar na exaustão, de um modo geral, não chegar até o fim, você juntar um pouco de energia para sentar em meditação. Então eu acho isso muito válido, mas depende da idade. Volto a repetir, outro dia eu vi uma pessoa
Tô com 90 anos fazendo exercício para tirar a mãe, para tirar o pai. 90 anos. Você tem que estar rezando para os teus pais, aonde ele estiver, mandando energia boa. Você tem que agradecer, mesmo que teve um monte de coisas que não foram legais, mas agradecer pelo menos, como diz o Lair Ribeiro, mesmo que você não consiga perdoar algumas coisas com o coração, perdoa com a cabeça. Porque vai te libertar, você vai sair dessa. Ok? Então quando eu tinha de 15 até 19, 20 anos, o meu passatempo era atormentar meu pai de tudo que é jeito. Eu só pensava o que eu ia fazer para atormentar meu pai. Então eu pus brinco, depois tatuei o corpo. A primeira tatuagem que eu fiz, eu chamei meu pai e minha mãe para ver. E não foi por mal consciente, mas inconscientemente eu queria mostrar para meu pai, olha, você sempre foi contra, eu faço. E eu fiz na minha casa a tatuagem, na época que não tinha estúdio. Você sabia disso?